pronto. Bom, então, estamos aqui em mais um momento, né, de formação. Essa formação, ela vem pelo CETEX, que é o Centro de Tecnologias e Humanidades que participamos do IFPA Campus Abaetetuba, né? Então, nós compomos o CETEX e essa palestra, Autoeficácia Docente em Práticas Educacionais Inclusivas, ela é uma programação ligada ao projeto de extensão, é uma programação desse projeto, que tem o título de Educação Inclusiva, Estratégias de Formação e Atuação no Espaço Educacional. Esse projeto ele é coordenado pela professora doutora Carla Nina, né, e tem alguns outros professores trabalhando junto com esse coletivo, né? E estamos aqui, né, desaguando essa formação advinda desse projeto para docentes, discentes, técnicos administrativos, apoio operacional, né? E temos como mediadora, né, a professora Cláudia, que também faz parte do IFPA Campus Abaetetuba e do grupo CETEX, né? Eu sou professora das áreas de linguagens, língua portuguesa, Libras, né? E estamos junto com as humanidades também, né? Então, a gente não vai delongar, vamos logo adentrar ao que nos interessa com a professora Carla, né, com essa maravilhosa palestra. Quero que vocês sintam à vontade para qualquer pergunta, para qualquer intermediação, né? A professora já colocou aqui que não há problema nenhum da gente estar fazendo essa interação. Aqui nós estamos numa sala tranquila, né? Uma sala não tão formal, de formação, onde a gente vai estar aí dialogando sobre a autoeficácia, né? A autoeficácia docente em práticas educacionais inclusivas. Então, a qualquer momento você pode levantar a mãozinha, você pode fazer perguntas e a gente vai batendo esse papo, né? Eu também vou aprender muito, né? E talvez seja uma das que vá levantar muito essa mãozinha aí no decorrer. Não vou atrapalhar muito, mas se inquietar, eu coloco aqui no chat as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, professora Carla, a palavra é toda sua. Vamos aprender. Gente, Cláudia, obrigada, querida, pela apresentação. Bom dia a todos e todas. É um prazer tê-los aqui, né? Uma satisfação enorme. Cláudia e eu escrevemos esse projeto junto com os demais membros do CETEX, inclusive o professor Marlon, o professor Vinícius, que se fazem presente aqui, e outros colegas que também não, que agora não se fazem presente, e que a gente pensou numa proposta de educação inclusiva, né? E quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente não pensa só no aluno com deficiência, a gente pensa na inclusão de uma forma muito mais expandida, né? Então, a gente pensa no contexto do grupo marginalizado, né? E quem é esse grupo marginalizado? As pessoas, são as crianças e adolescentes que sofrem aí consequências de violência, né? Que estão na miséria, crianças oriundas de outros países que vagam aí pelas ruas, as pessoas com deficiência, as questões de gênero, as questões de etnia, enfim, são vários contextos aí representados, né, na inclusão, né? E ela é uma premissa ligada aos direitos humanos, né? Então, hoje a gente vai trabalhar mais especificamente na esfera da inclusão da categoria alunos com deficiência, alunos e alunas com deficiência. Mas eu gostaria que vocês tivessem esse olhar mais amplo em relação à inclusão. Hoje é apenas um recorte deles, tá? Mas existe esse olhar bem mais amplo. E aí eu peço licença para vocês aqui para eu compartilhar minha tela, tá? Para a gente ir acompanhando, que eu preparei alguns slides aqui para a gente. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, tá ok.
Perfeito. Aqui é um bate-papo. Eu não sou detentora nenhuma de conhecimento, tá? Eu sou uma professora pesquisadora, né? E quando eu me coloco na condição de professora pesquisadora, é nesse sentido, né? Da possibilidade de construção, de reconstrução, de conhecimento científico, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é só uma troca de saberes e conhecimentos científicos, tá bem? Nada mais que isso, tá? Então, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Eu também, particularmente, não sou adepta a títulos e apresentações formais, né? Ontem, Cláudia e eu ríamos por conta disso, que ela dizia assim, mas tu não quer fazer uma espécie de mini lattes? Não, Cláudia, eu não quero fazer nada disso. Eu sou apenas a professora Carla, eu sou isso, tá? Então, títulos é só ali para progressão de carreira, tá? Fora isso, eu sou só a professora Carla. Me veem dessa forma, por favor. Então, eu trago para vocês um recorte aqui de uma pesquisa que eu faço, tá? Que ela é alta eficácia docente em práticas educacionais inclusivas. Eu vou falar um pouco para vocês, um pouquinho de cada uma dessas variáveis presentes aqui nesse título, e no final desse momento, certamente vocês vão entender ao que se remete esse título. E antes disso, eu queria que a gente faça aqui uma brincadeirinha aqui, transformando numa nuvem de palavras. Eu vou colocar esse link aqui no chat, caso vocês não consigam fazer pelo QR Code, só um minutinho. Eu quero que vocês escrevam em uma palavrinha só o que é o que vocês consideram a educação inclusiva, tá? Já conseguiram abrir o link? Deixa eu até parar essa apresentação aqui. Vejam se vocês conseguiram abrir o link, por favor. O que você entende por educação inclusiva? Escreva em uma palavra apenas. Deixa eu compartilhar agora aqui para a gente ir acompanhando como é que fica a nossa nuvem de palavra. Estão vendo? Beleza. Olha aí. Olha como está ficando bonitinha. Respeito, igualdade, equidade, direito, educação para todos, desafio, pertencimento, que palavra bonita. Desafio, direito, muito bom. Que mais? Que mais que vocês entendem? Diversidade, lindo. Temos 9 respondentes. Quem mais? Quem mais? Me diga em uma palavra o que você entende por inclusão educacional. Cada um pode responder uma vez só. Temos 9 respondentes, gente. Quem mais quer participar aqui? Para a nossa nuvem ficando bonita. Acesso. Beleza. Que mais, gente? Me digam mais. O que vocês entendem por inclusão? Inclusão é algo que a gente escuta o tempo inteiro, né? Olha, a gente tem que incluir. A gente tem que incluir as leis nacionais, internacionais, todas estão preconizadas, né? Que a educação é inclusiva, né? E todos e todas falam que a educação é inclusiva, né? Isso vem em todas as legislações para a gente, né? Tanto enquanto docente, enquanto discente, inclusive nos espaços sociais que a gente adentra, né? E aí a gente precisa saber mesmo o que a gente entende, né, por essa inclusão educacional, já que a gente está fazendo esse recorte, né? O que mais que vocês entendem? Vão me dizendo. Temos 10 respondentes. Faltam 8. Posso parar? Alguém mais quer responder?
envolvimento. Legal. Mais alguém? Tá bem bonitinha a nossa nuvem, né? Deixa eu ver qual foi a palavra. Direitos iguais. Gostei. Que mais, gente? Mais alguém? Essa nuvem vai ficar guardadinha aqui, tá? Essa nuvem de palavras vai ficar guardadinha aqui, porque no final a gente vai retomar essa nuvem aqui para a gente ver se ela faz sentido mesmo com o que a gente vai conversar aqui. Pertencimento, compreensão. Muito bom. Muito bom. Beleza. Para quem entrou agora, um bom dia. A gente está aqui com uma nuvem construindo uma nuvem de palavras. Cada um responde nesse link que eu vou colocar aqui no chat, tá? O que você entende por inclusão educacional, tá? Nós estamos iniciando agora. Mais alguém quer responder? Ok. No final, ela vai ficar aqui, vocês vão poder ir colocando durante a apresentação e no final a gente retoma essa nuvem de palavras, tá bem? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí a inclusão, como eu havia iniciado, ela se baseia na filosofia, né, em que todos e todas os alunos, né, eles são diferentes de várias maneiras, né? E ela não se limita só à deficiência, porque nós somos pessoas com características, né, com origens, com histórias de vidas totalmente diferentes, né? Então, para atender todas essas necessidades específicas de aprendizagem, a escola precisa se adaptar de forma urgente, né, e alterar essas práticas de ensino, né? E para isso tem sido construído as políticas, né, com essa necessidade de novas práticas de ensino. E são políticas tanto internacionais, que foram as pioneiras, quanto as nacionais, né, que já vem há algum tempo aí ditando que a escola precisa ser reformulada, né, porque é necessário garantir o direito à educação de qualidade para todos e todas, conforme é previsto na Constituição de 88, conforme é previsto na LDB 9394 de 96, no capítulo 5, do que trata a educação especial, a educação especial, né, que ainda não mudou, e a LBI também, que trata da educação especial. Então, a gente precisa garantir o direito ao acesso à educação de qualidade para todos e todas, tá? Mas aí, entre as características de nós, enquanto docentes, né, ou enquanto futuros docentes, né? Só um minutinho. Porque nós, enquanto docentes, nós precisamos ensinar, né? E esse ensinar não é apenas uma reprodução de conhecimento, né? A gente precisa ser aquele professor pesquisador, né? O que eu falava no início, como eu me nomeio, né? Porque a gente não pega um conhecimento e só transmite. A gente pega o conhecimento e reelabora, né? E faz com que os nossos alunos também reconstruam esse conhecimento para poder levá-los à emancipação desse conhecimento, né? A gente também estimula o pensamento crítico desses nossos alunos e alunas, né? A gente também precisa se comunicar, né? Saber se comunicar na sala de aula e também ensiná-los a se comunicar, né? Precisamos também
saber executar um raciocínio lógico, precisamos ser independentes, autônomos, saber articular o nosso conhecimento com a prática, porque conhecimento por si só não faz diferença nenhuma na nossa vida, né? Ele precisa ter a nossa prática, que é a extensão, né? Então, é o conhecimento ligado à pesquisa e a extensão, né? Pesquisa, extensão e o ensino precisa ser indissociáveis, né? E a gente precisa pesquisar, porque professor que não pesquisa, como eu falava anteriormente, é um professor que ele travou ali no mundo, né? Ele não segue as mudanças e transformações do mundo, ele só reproduz conhecimento, né? Ele não elabora um conhecimento, ele não cria. E aí é um professor que parou no tempo. E aí, para que o professor dê conta de todas essas demandas, ele precisa ter muita confiança na sua capacidade, né? E ele precisa lidar com todos esses desafios presentes na nossa profissão, que são muitos, e a gente sabe disso, né? E aí, nós, enquanto docentes, a gente tem que colocar em mente que nós somos um aprendiz permanente, né? Porque a gente precisa, além de se formar constantemente, por isso a necessidade de formação continuada, né, para o resto da nossa carreira docente, a gente também precisa formar pessoas ativas e críticas na sociedade, né? Por quê? Porque a gente só consegue ganhos sociais com muito movimento e lutas sociais, né? É assim que a gente consegue que os nossos direitos sejam validados. E aí, quando a gente chega no contexto escolar, a gente tem as salas de aula dos cursos regulares, as classes regulares de ensino, né? E a gente tem classes heterogêneas, né? Ou seja, alunos com diferentes características, origens, histórias de vida, como eu falava, né? Além disso, eles trazem diferentes capacidades cognitivas, diferentes formas de aprendizagem, cada um com potencial muito diferente, né? Eles trazem também os conhecimentos prévios dele, né? Competência linguística, por exemplo, né? E isso é algo que a gente, dentro do Pará, vamos se situar no nosso contexto, dentro do Pará, cada município já tem diferença linguística, e a gente precisa saber trabalhar. Dentro de Abaetetuba, inclusive, ali nos seus arredores já tem diferenças linguísticas. Então, esses alunos já trazem para a gente todo esse contexto heterogêneo, né? A gente precisa ter motivação e fazer com que esses alunos tenham motivação para a aprendizagem, né? A gente precisa facilitar no sentido, facilitar motivando a participação deles, né? E superar as dificuldades de aprendizagem, né? Existem os problemas comportamentais, né? Como disciplina em qualquer contexto. Mas isso também é algo que o diálogo, né? A emancipação crítica, né? A gente consegue ir superando ao longo do tempo, tá? Isso já deixou de ser um problema, segundo pesquisas, né? Porque isso a gente vai construindo ao longo do tempo se a gente tiver professores, pesquisadores, professores que confiam em si próprio, na sua própria capacidade, né? Aliás, ele não precisa só confiar em si, ele tem que ter competência para tal, para poder saber motivar esses alunos a alterar esses comportamentos, tá? A sala de aula inclusiva, ela ainda é mais heterogênea, tá? Ela é ainda mais, tá? Ela tem diversos tipos de deficiência, tá? Tem deficiência intelectual, física, auditiva, múltipla, enfim, em diversos graus, né? E tem os alunos típicos, né? Que não possuem alguma deficiência. E a gente precisa saber lidar com isso. Só que o saber lidar não é eu saber sobre cada deficiência que apresenta meus alunos. Não é isso. Eu jamais vou exigir algo, vou dizer para vocês que vocês precisam ter essa competência. Eu também não tenho essa competência, né? Então, o que a gente precisa ter é sensibilidade, né, nesse olhar e buscar ajuda sempre. Por exemplo, no IFPA, que é nosso contexto, a gente tem o NAPNE, que serve de um apoio, né, na educação inclusiva, para tanto discente quanto docente. E é lá que a gente recorre, né, para dar essa colaboração para nós, enquanto docente, em sala de aula. Tá bom? Mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Aqui é só uma introdução, tá?
Então, a gente parte dessa premissa da educação inclusiva, que está baseada nos direitos humanos, como eu já falei, e essa sala de aula inclusiva, ela exige modificações no ambiente, né, na própria estrutura, no nosso currículo de forma urgente, nos métodos pedagógicos que estão totalmente defasados, tá? Não adianta a gente achar que a gente vai aplicar uma prova para todo mundo e que todo mundo vai se sair bem. Nem é mecanismo, né? Muito embora o governo lance essas provas aí para medir as competências e habilidades dos alunos, mas prova há muito tempo não é mecanismo de avaliação que a gente deveria utilizar, né? Alguém falou aqui, quer entrar, enfim. Ah, tá, desculpa, Cláudia. E aí, existem várias alternativas pedagógicas que a gente pode avaliar nossos alunos, né? E prova não a prova é um dos mecanismos, ela não pode ser um único mecanismo. Inclusive, a nossa própria LDB, ela vem dizendo que os métodos qualitativos, eles devem prevalecer na avaliação em detrimento dos quantitativos, né? Inclusive, dentro do IFPA, as nossas legislações, e eu não vou lembrar o número, que depois que eu voltei do afastamento lá para concluir o doutorado, eu esqueci todos os números das legislações. Gente, preciso resgatar isso com urgência. Mas a nossa legislação que ampara ali a nossa carga horária, tudo, que a gente discutiu há pouco, a Miceia sabe esse número, lá diz também que as avaliações, o mesmo parágrafo que tem na LDB foi copiado ali, né? Então, que as nossas avaliações qualitativas elas devem prevalecer em detrimento das quantitativas. Mas a gente ainda vê docentes, infelizmente, que aplicam apenas a prova com método único de avaliação. Então, numa educação inclusiva, isso não existe. E a gente não pode partir, a gente não pode esquecer que a gente vivencia uma educação inclusiva de acordo com a lei, tá? Então, à medida que as escolas se tornam mais inclusivas, os professores precisam também ajustar os comportamentos, que é isso que eu estou falando, relativo às formas de avaliação, tá? Não só apenas isso é só um exemplo. Para acomodar melhor, né, não só as crianças, adolescentes e adultos, com todas as habilidades que eles possuem, né? Então, nós, enquanto docentes, ou futuros docentes, nós somos o elemento chave para o sucesso desse progresso de mudança, né? Isso gera uma preocupação muito grande com a formação, com a nossa formação continuada, tá? Isso a literatura está intensa, apontando, inclusive a minha própria tese, o resultado principal foi a questão da formação continuada, né? Que é uma formação continuada defasada. Mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Mas a gente não pode esquecer que dentro da docência a gente tem vários contextos, a gente tem várias variáveis aí que se tornam desafios para a nossa prática, né? Por exemplo, a gente tem um número excessivo de alunos por classe, né? A gente tem problemas relacionados com colegas, com autoridades, a gente tem nossas frustrações, né, quanto às expectativas gerais relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. A gente pensa no início do ano, não, porque eu vou bolar esse plano de disciplina e, ao final, todo mundo vai ser aprovado. E nem sempre funciona dessa forma, né? Então, a gente se frustra com isso. A gente tem uma política insatisfatória de recompensa, né? Então, a gente trabalha final de semana, a gente trabalha feriado, especialmente nesse contexto híbrido, né? E o que a gente ganha nem é equiparado ao trabalho que a gente tem, né? E a gente tem uma falta de reconhecimento social, né? E agora mais que nunca, né? Por exemplo, na pandemia era o que mais a nossa categoria foi a mais criticada, né? Todo mundo já voltou, só vocês que não. É porque vocês não querem trabalhar, vocês só querem receber. E mal eles sabem tanto que a gente continua trabalhando, né? Mas, enfim, esse tipo de falta de reconhecimento social hoje é apoiado pelo governo que está aí presente, né? Mas a gente também eu não pretendo entrar nesse mérito de discussão, né? E aí, para a gente dar conta de tudo isso, a gente precisa ter uma crença
positiva na nossa capacidade para realizar com sucesso a nossa prática docente. E por isso eu trago para vocês o apoio da teoria social cognitiva, tá? Mais especificamente a autoeficácia dos professores, tá? Que ela pode auxiliar esse entendimento aqui do nosso papel nesse contexto educacional inclusivo. Primeiro, eu vou falar um pouco para vocês sobre a teoria social cognitiva de uma forma muito breve para a gente entrar na autoeficácia, tá? Então, a teoria social cognitiva, ela é uma teoria de explicação do comportamento humano, né? Ela considera que o indivíduo, ele é agente da sua própria história, né? Então, nós construímos a nossa própria história. E a gente consegue identificar quais os meios que a gente pode transformar a nossa própria realidade. Então, ela é composta por uma tríade, né? Que os comportamentos, os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas declarações verbais. Os fatores ambientais, como recursos, consequências, ambiente físico. E os fatores pessoais, nossas crenças, valores, atitudes, expectativas, conhecimentos, eles agem de forma cíclica. E tudo isso, tanto o comportamento, quanto os fatores pessoais, quanto os fatores ambientais, eles vão fazer a história da nossa vida, né? Eles constroem a história da nossa vida, o nosso percurso, tá? E aí a gente adentra na autoeficácia, que é o construto principal da teoria social cognitiva, né? Bandura, que é o precursor da teoria, é o Albert Bandura. Ele é um teórico que criou a teoria social cognitiva. Ele faleceu, infelizmente, agora no mês de julho de 2021, e eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo vivo, né? Era professor da Universidade de Stanford, e tem aí vários artigos publicados, tem prêmios internacionais, enfim, várias referências, ele é fantástico. E aí o professor Albert Bandura, ele diz que a autoeficácia, ela refere-se às nossas crenças sobre as nossas capacidades para a gente conseguir realizar com sucesso a determinado curso de ação. Ou seja, eu projeto os meus objetivos de vida, mas eu não apenas projeto, eu vou construindo etapas durante um caminho para conquistar aquele objetivo final, tá? E aí, nesse percurso, existem algumas fontes que podem incidir a tua autoeficácia. Por exemplo, ele lista 4 fontes de autoeficácia que podem influenciá-la, tá? A experiência de domínio, ela se caracteriza com as tuas próprias experiências anteriores. Então, se eu tive um aluno com surdez e eu fiz um trabalho de apoio com um profissional de Libras e foi um trabalho efetivo e eu senti no final do semestre que o meu aluno deu um retorno positivo, eu tive uma experiência ótima. Então, no próximo semestre que eu tiver outro aluno com surdez, certamente eu vou chegar com esse profissional de Libras e vou planejar um trabalho ainda melhor, né? Considerando as características desse meu novo aluno surdo, né? Considerando as limitações e potencialidades desse meu novo aluno. E aí eu vou conseguir traçar um novo objetivo ainda melhor. Os negativos também acontecem da mesma forma. Se eu tive uma experiência negativa, isso também pode afetar a minha autoeficácia, né? Então, se eu tive um aluno surdo, não consegui trabalhar com intérprete de Libras, ao final da disciplina, o menino ficou reprovado, e eu me senti frustrado, no próximo semestre, essa minha frustração foi tamanha que eu também não quero fazer diferença. Pode vir outro aluno que eu não quero mais, tá? Então, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. A outra fonte é a experiência vicária. Então, eu me espelho em um modelo próximo de mim, tá? Mas aí tem que ser um modelo que eu tenha alguma semelhança. Por exemplo, idade, gênero, o mesmo cargo, enfim, que possa permitir o aumento da minha crença de autoeficácia. Por exemplo, eu tenho um colega que desenvolve uma pesquisa sobre TDAH e é uma pesquisa que tem fomento de bolsas de estudo e que ele tem muitos alunos ali envolvidos e que já trouxeram grandes resultados com aqueles alunos que ele atende, enfim. Então, eu me espelho naquele colega para traçar minhas aulas ali, considerando meus alunos com TDAH.
E também pode ser o contrário, sempre. Considere sempre o positivo e o negativo. A persuasão verbal social é o que ocorre. Todas essas ocorrem na nossa vida, tá? Em todos os contextos, mas a gente está focando aqui no educativo, relativo à educação inclusiva, tá? A persuasão verbal social é aquele feedback que a gente recebe, né? O encorajamento das nossas pessoas, no nosso caso, a coordenação, a direção, né? Os nossos pares que chegam e dizem, nossa, que bacana, que trabalho lindo que estás fazendo, parabéns, nossa, que projeto maravilhoso que você escreveu, né? Que sensibilidade aqui de escrita, né? Isso é muito bom. Agora, se tu elabora, passa dias elaborando um projeto super bem escrito, né? Que tu tivesse aí o maior trabalho de buscar referências e pesquisas ali para elaborar, e tu chegar para a coordenação e apresentar, e a coordenação simplesmente riscar, não se dá o trabalho de ler e riscar tudo e dizer, não presta. Gente, é um desencorajamento total, né? Tu vai para o fundo do poço. Aí, o que acontece? Desmotivação total. Tu não quer mais? E o contrário também é verdadeiro, tá? E a outra característica são os estados físicos e emocionais. Então, fadiga, estresse, ansiedade, tensão, dor, estado de humor, entre várias outras manifestações, né, emocionais, elas podem alterar nossa percepção de autoeficácia, né? E ela também contribui para o sentimento de capacidade ou incompetência. Então, poxa, passei por uma situação muito trágica, ainda estou me recuperando, sofri um luto e preciso voltar para a sala de aula. Talvez eu não volte com a mesma animação, talvez eu não volte com o mesmo encorajamento, talvez eu não volte com as mesmas ideias inovadoras, enfim, eu preciso de um tempo para recuperar esse luto, né? Ou nervosismo, ou uma dor muito intensa, enfim. São características que vão afetar a minha capacidade, né? De como eu me enxergo, de como eu me vejo, a minha percepção, né? Sobre mim. E aí, a Tasha e Mohan, com Roy, que são outros pesquisadores ali ligados ao professor Bandura, eles levaram a autoeficácia para o nosso contexto docente, né? E eles dizem que no contexto docente, a autoeficácia é o julgamento que nós, enquanto docentes, fazemos das nossas capacidades de alcançar os resultados que a gente deseja de engajamento, de aprendizagem dos alunos, mesmo diante de situações difíceis e complexas aí no nosso contexto, tá? Então, quando a gente pensa em autoeficácia docente, a gente pensa na nossa capacidade de executar esse resultado aí diante de todas essas variáveis aí que o nosso contexto apresenta. E não são poucas, porque a gente enquanto docente ou futuro docente, a gente sabe, né, o quanto o contexto escolar tem questões aí adversas que geram preocupações, que geram frustrações, que geram muita energia, que geram tempo, que geram paciência, enfim. Mas que a gente precisa acreditar na nossa capacidade para resolver, né? Enfim, dentro desse contexto inclusivo, a autoeficácia, ela pode ocorrer de duas formas, né? Quando a autoeficácia é elevada, as características dos profissionais, segundo as pesquisas, apontam que esse docente é persistente, tem um interesse maior, super esforçado, tem uma motivação intrínseca assim, na sala de aula, né, e repassa isso para os seus alunos, sabe administrar os conflitos que ali existem na sua sala de aula, né, encoraja os alunos, dá confiança, empodera seus alunos, né, ele dá suporte para que esses alunos possam criar o conhecimento, recriar o conhecimento, né? Ele inova, ele cria estratégias alternativas de aprendizagem. Enfim, é um professor que acredita na sua capacidade, né? Que tem esse potencial para tal. Em contrapartida, um professor com uma baixa autoeficácia é um professor que é mais passivo, né? Ele evita tarefas difíceis ou complicadas, ele tem poucas aspirações ou desejo, ele é desanimado, ele sofre, ele é inseguro, e ele acredita que há pouco para ser feito diante dos alunos que estiverem desmotivados, né? Agora, a gente precisa chamar atenção para uma situação. Não basta eu ter só uma elevada autoeficácia, tá? Não basta eu só achar que eu sou o máximo. Porque eu preciso ter conhecimentos e habilidades para tal.
tá? Então, eu tenho que ter a alta elevada alta eficácia e conhecimentos reais, concretos, para andarem alinhados. Não dá para eu achar que eu sou o máximo e nem tenho toda essa formação aí para me achar o máximo. Nem tenho toda essa prática educativa para me achar o máximo. Então, isso tem que ser equiparado, tá, gente? Aliás, equiparado não, tem que ser no mesmo nível, né? Então, a gente precisa ter essa noção. Tá? Não dá para a gente chegar numa jornada pedagógica, microfone e dizer porque eu sou o máximo, porque eu leio isso, eu leio aquilo outro. Mas e a tua sala de aula? O que tu coloca em prática? Me diz o que tu coloca em prática. Como é que tu leva esse conhecimento para os teus alunos? É isso que a gente espera, né? A gente não quer um professor que sabe tudo. A gente quer um professor que busque o saber constante. A gente quer um professor que pegue esses alunos e ande junto e diga, vamos buscar junto esse conhecimento, né? Eu estudei até aqui. Eu vou mostrar para vocês até aqui, daqui para lá a gente vai estudar junto. Vamos lá? Vamos ver o que a gente consegue reconstruir desse saber? É isso que a gente espera, tá? E aí, o que esse professor, com uma alta eficácia elevada e competência para tal, precisa saber para ser eficaz diante da inclusão educacional, tá? Então, ele precisa, a educação, ela tem como finalidade a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, e é um desenvolvimento pleno, né, de conhecimento para a vida, em sociedade e para o trabalho, de acordo com a LDB e de acordo com a Constituição de 88, né? Então, os alunos, eles precisam ser acolhidos na sua diversidade. A gente precisa olhar os alunos heterogêneos. Vamos parar com essa história de olhar aluno e achar que é tudo igual, né? Mascarar isso. Os alunos não são iguais. Ninguém aprende igual, né? Cada um de nós temos potencialidades diferentes, cada um de nós temos limitações diferentes, né? Então, a gente precisa olhar esses alunos de forma diferenciada, assim como nós somos diferenciados, tá? E aí, para a gente ter esse ganho aí e conseguir ter essa autoeficácia elevada, assim como ter competência para tal, a gente precisa ter uma interação positiva entre os colegas. Por quê? Porque conhecimento é partilha. A gente precisa trabalhar coletivamente para produzir coletivamente e trazer esses alunos para trabalhar conosco, tá? E a gente precisa também promover atividades que todos possam participar, propostas de grupo, né? Grupos precisam propor juntos, fazer juntos, construir saberes juntos, tá? A gente precisa começar a mudar essas práticas, né? E aí, o que o professor precisa saber para ser... Só um minutinho. O que o professor precisa saber para ser eficaz na inclusão? Primeiro, o professor precisa ler legislação. Gente, ontem eu estava dando uma aula de legislação educacional para uma turma de graduação e eu dizia para ele, gente, todo docente, todo discente tem que ler legislação. É só assim que a gente não se permite ser enganado. É só assim que a gente consegue correr atrás dos nossos direitos, né? É só assim que a gente conquista novos direitos. Não dá para a gente construir aliás, formar alunos para atuar numa cidadania plena se a gente não conhecer legislação e se a gente não orientar esses alunos. Então, a gente precisa conhecer legislação. E quando a gente trabalha no contexto educacional inclusivo, a gente precisa conhecer legislação na educação inclusiva, tá? A gente também precisa conhecer estratégias educacionais inclusivas, as diferenciadas estratégias, tá? Então, a gente precisa se permitir olhar nossos alunos e ver qual a necessidade que ele apresenta ali e correr atrás de estratégias para a gente atender o aluno, tá? A gente também precisa gestar nossa sala de aula. E o gestar
é como se fosse maternar ali os 9 meses mesmo, né? E que nem é só os 9 meses, é a vida toda, né? Esse gestar é isso, é olhar sensível, esse olhar detalhado. Por quê? Porque a gente vai formar esses alunos e alunas, né? A gente não vai, eles não vão só ter um diploma, eles vão sair dali e eles vão formar ou vão atender outras pessoas. E eles vão atuar socialmente. Então, a gente precisa gestar nossa sala de aula com eficácia, tá? Além disso, a gente precisa fazer trabalho colaborativo. A gente precisa ter apoio dos nossos pares para fazer um saber inclusivo. As práticas inclusivas, de acordo com a literatura, elas são mais eficazes quando são combinadas com uma reforma e reestruturação educacional mais ampla. E uma dessas alternativas são essas que eu apontei ainda há pouco para vocês. E as práticas inclusivas mais eficazes em escolas onde professores de educação geral estão rotineiramente implementando estratégias de instrução diferenciada. Então, professor que pratica vários tipos de estratégias diferenciadas para atender seus alunos, certamente ali as escolas são mais eficazes, né? As escolas têm melhor ganho, melhor potencial, os alunos querem permanecer ali, né? Eles gostam dali. Ali é o ambiente que acolhe, que respeita, que olha para eles de forma diferenciada, né? E então é importante que a gente olhe as habilidades e competências dos nossos alunos, em detrimento do diagnóstico. A gente não pode olhar o aluno, hoje em dia, deficiência nenhuma tem o olhar clínico, né? A gente não pode mais ter o olhar clínico, isso já foi superado na educação especial, né? Então, hoje, o olhar é educativo mesmo, é social. Então, a gente precisa esquecer esse diagnóstico e tratar como aluno. E todo aluno ou aluna tem potencialidades e limitações. Assim como nós temos potencialidades e limitações. As práticas inclusivas de sucesso, segundo a literatura, elas envolvem flexibilização do processo de ensino-aprendizagem, ludicidade, né? Várias alternativas de atividades diferenciadas com jogos, né? Cooperação entre discentes, materiais de apoio, mediação com docente. E aí, a teoria aponta, inclusive esse foi o maior dado da minha tese, né? O achado principal, que a teoria e a prática, ela precisa estar alinhada. Não adianta eu estar aqui para você, falando para vocês sobre a teoria e dizendo o quanto essa teoria é importante. Vocês precisam ter a teoria, mas vocês precisam também, vocês não, nós precisamos também chegar no NAPNE, né, e pedir formações específicas para os nossos alunos que a gente trabalha. Né? Então, se eu tenho um aluno com TDAH, eu preciso de uma formação específica para trabalhar com o meu aluno de TDAH. Por exemplo, esse aluno de TDAH, é só um exemplo, tá? Então, eu pego o histórico desse aluno, né, para fazer um estudo de caso. E aí, baseado nesse histórico dele, eu vou planejar minhas aulas, porque ali vai estar dizendo quais são as características que ele tem, e aí eu vou ter, e aí, junto com o NAPNE, ele vai me dar esse feedback, né? Olha, esse aluno já avançou aqui, ele tem limitações aqui, ele faz acompanhamento, ou ele não faz acompanhamento, enfim. Aí eu digo, quem pode me acompanhar para eu planejar essas aulas? E aí sim eu vou começando esse planejamento colaborativo. Aí eu começo a confeccionar recursos que não precisa eu sozinha fazer isso. A gente tem um NAPNE de apoio, tá? E começo a orientar esse meu aluno com TDAH, que é o exemplo que eu estou dando, para poder ele começar a elevar, né, aquele nível que ele tinha de limitação específica em determinado conteúdo. Então, essa é a prática ideal, tá? Então, é pegar a teoria e alinhar com a prática. E no contexto escolar, né?
Como é que eu trabalho essa educação inclusiva no contexto escolar? Primeiro, a gente precisa aprimorar conhecimentos. Então, formações, muitas formações, que a proposta do nosso projeto de extensão, né, do CETEX, é fazer várias formações. É uma pena que os nossos colegas, né, os nossos pares, não estão todos presentes aqui, né, mas a gente precisa colocar na cabeça o quanto formação continuada é importante para a nossa prática educativa, né? A gente precisa ter momentos para compartilhar nossas experiências de sucesso, tá? A gente precisa valorizar os acertos dos nossos pares, né? E também a gente precisa estabelecer nossas parcerias. É assim que a gente trabalha com o contexto escolar inclusivo, tá? E é claro que a gente tem muitos desafios na inclusão, né? Porque a inclusão, ela mexe com a gente, né? Ela é doída, ela causa enjoo, ela causa dor de cabeça, ela causa medo, né? Porque ela exige muita mudança. E mudança é um negócio que deixa a gente, às vezes, assim, parada, né? É uma coisa que mexe muito. Ela exige melhorias na sala de aula, né? Porque não é só a inserção do aluno, né? Com várias, com diversas necessidades aí, né? Precisa ter qualidade na experiência, né? Precisa ser uma educação de qualidade. Ele precisa alcançar esse conhecimento e participar da vida da escola. E aí precisa aprender também a lidar com todos os alunos, né? Com todos os alunos são diferentes. E isso exige da gente, enquanto docente, novas aprendizagens. E aí é algo cíclico, né? É algo cíclico o tempo inteiro. E novas aprendizagens, é mudança, essas mudanças causam medo e precisa de melhorias e assim sucessivamente. Então, é um processo complexo, mas é necessário, gente. É necessário. Esse é um pouquinho da minha fala e da minha cutucada aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoem se em algum momento eu fui intransigente com algum de vocês, tá? Mas a gente precisa de falar de educação como ela é de fato, né? E não a educação ideal. A gente precisa falar da educação como a gente vive, né? O que a gente vive. E aí eu estou aberta agora às perguntas ou complementações, o que vocês quiserem. Opa! Então, olha só, nós já temos pessoas aqui que levantam a mão, né? 2 participantes, a Evelyn e a Márcia. Eu vou já dar a palavra para vocês. Primeiro, agradecer a professora Carla com essa palestra totalmente enriquecedora, né? Com vários pontos aí, vários links, colocando aí autoeficácia, inclusão, as práticas docentes dentro de um desaguar mental, assim, que a gente fica, né, numa gostosura, né? A gente vai entrando nessa mente e vai desenvolvendo esses pensamentos a partir dessas proposições. Parabéns, professora Carla. Eu quero... Primeiramente, quem foi que levantou a mão? Foi a professora Márcia Ellen ou a Evelyn? Vocês podem ficar à vontade para quem levantou a mão primeiro, se posicionar Evelyn. aqui, colocar suas perguntas, dúvidas. Evelyn, então, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu quero dar os parabéns à professora Carla. Excelente didática em apresentar um tema que realmente é complicado de nós trabalharmos, porque eu me formei faz 2 anos mais ou menos em geografia e a minha área de pesquisa é educação especial e inclusiva. E a gente tem esse impasse, seja na escola, no estágio, seja até no nível, na docência, porque muitos professores não têm coragem de pegar um aluno que quer trabalhar educação especial e inclusiva, principalmente na geografia, né? E aí, que é mais a parte da agrária, mais a parte do ensino na parte urbana. E eu tive esse problema realmente. Tanto que um jogava para a cola do outro, e quando um estava jogando para a cola do outro, um professor jogava para o outro, eu estava fazendo a minha pesquisa sozinha. Eu fui, meti a cabeça e fiz a pesquisa sozinha. Tanto que eu ainda falo, eu sou amiga do Fernando, de muitas datas. E aí eu falei, Fernando, eu fiz o meu TCC sozinha. Eu só achei alguém, um professor, para assinar o meu TCC para me poder defender.
Porque eles olhavam para mim e falavam: como tu quer falar sobre paisagem e lugar para alunos com cegueira? Como tu quer fazer isso? Aí eu falava: mas eu consigo, gente. Eu consigo, eu vou conseguir. Aí, mas é muito complicado. Tanto que para mestrado relacionado à geografia, eu chego perto de passar, mas não passo, porque os professores têm receio. Como eu vou trabalhar? Eles estão acostumados ali na urbana, na agrária, e de certa forma isso dificulta, porque muitas das vezes esses professores que já estão na academia não querem sair da zona de conforto. E isso prejudica os outros que querem pesquisar além daquela parte da ciência que já tem, né, na nossa área. No meu estágio, eu tive 5 alunos, 3 alunos com autismo. Numa sala de 50 alunos, tinha 3 com autismo, um com hiperatividade e o outro que era um caso separado, né, caso de justiça. Então, para a gente trabalhar com os 5 dentro da sala com 50 alunos, primeiramente que era só uma professora antes da gente chegar, né, quanto estagiária. E começou a me descer aquela vontade, eu vou pesquisar um pouco mais. Eu pesquisei sobre o autismo para poder desenvolver trabalho com paisagem, lugar, cartografia para eles. Mas quando eu fui fazer educação especial no meu terceiro semestre e falei sobre mapa mental com alunos com cegueira, eu falei: é aqui que é o meu lugar, eu vou ficar aqui nesse lugarzinho, vou pesquisar sobre isso. E aí eu fui pesquisando, tanto que até a minha primeira pesquisa foi com um aluno da UFPA mesmo. Já estava lá no ensino superior, as dificuldades de ensino dentro da sala, a dificuldade de locomoção dentro da instituição. Então, quanto mais a gente vai descobrindo, como a professora falou, é doído falar sobre educação especial. Porque enquanto é um que quer falar, o resto fala: não, isso aí não vai dar certo. E desmotiva, realmente. Muitas vezes eu fiquei desmotivada, mas eu continuei fazendo projeto em cima, E eu falei: não, eu vou passar no mestrado, eles vão ter que me engolir. Eles vão ter que me engolir, vão ter que aprender a falar sobre outras formas de ensino, a não ser aquelas que já estão ali, formadas e prontas, que já estão trabalhando há muito tempo. Então, eu quero agradecer desde já a professora por esse momento incrível que ela nos oportunizou de dar didaticamente essa aula para a gente, apresentar um pouco mais sobre essa formação, que é importante. Infelizmente, muitos outros não acham tão importante, né? É um pouquinho ficar de escanteio. Eu penso, até na minha parte da geografia, é colocado de escanteio. Só é proporcionado quando a gente percebe que tem um aluno dentro da sala de aula que necessita de uma educação diferenciada. E é isso, gente. Professora, se a senhora quiser, a senhora pode, por favor, disponibilizar o seu slide para mim, porque eu quero ler ele várias vezes quando eu for fazer meu projeto de mestrado. Evelyn, querida, primeiro eu quero te parabenizar pela escolha da temática, né, no teu TCC e também pela tua motivação, né, e determinação de fazer uma escrita solitária, né, quase não sai a palavra, né, isso aí realmente é uma conquista, né? Que bom que tu conseguiste, que bom que tu conseguiste um professor também que acreditasse no teu potencial e assinasse ali a tua escrita, isso é muito importante, parabéns. E mais importante ainda, esse teu olhar sensível de querer seguir esse caminho, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa de muitas pessoas, né? Para continuar esse movimento, para continuar essa luta, para a gente ter ainda mais conquistas, né? Então, parabéns por isso. Eu posso sim disponibilizar o slide, assim como outros materiais que tu quiseres. É o Fernando, né? O nosso aluno do IF, que tu és amiga? Isso. Ah, então, pode pegar o meu contato com o Fernando, que eu te repasso tudinho. Fica à vontade. E obrigada por estar aqui. De nada, eu que agradeço. Tá bom. Muito bem, Evelyn. Eu quero ler aqui um pouquinho do que os professores estão colocando. Outra pessoa levantou a mão. Professora Márcia Ellen, segura aí que eu vou ler só umas 3 falas aqui, professora, rapidamente. Professor Marlon, que coloca aqui. Muito boa a formação sobre autoeficácia. Parabéns, professora Carla. O Júnior também, maravilhoso, um monte de palmas, né? A Evelyn, professora, estou sem palavras, parabéns pela
pela didática, e o professor Vinícius, que coloca: professora, parabéns pela sua apresentação, a temática abordada se faz cada vez mais necessária de ser discutida no ambiente escolar. Uma pergunta, você poderia, por favor, destacar as leis ou, ao menos, as principais leis que tratam da educação inclusiva no Brasil? Tenho conhecimento da Lei Brasileira de Inclusão, mas quais seriam as outras? Obrigado. Pode ser respondida após a fala da professora Márcia Ellen? Professora Márcia Ellen, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigada, professora Carla, pela sua palestra, ótima. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários quando você fala, né, dessa questão da autoeficácia. E aí você deu, por exemplo, um exemplo sobre um aluno que passava por um luto, e aí está comprometendo também em sala de aula, e a gente sabe como professor, principalmente aqui em Abaetetuba, que é uma cidade que tem diversas dificuldades, né, para se ter uma educação de qualidade, não em relação ao campus para com os alunos, mas da própria localização e questões econômicas do aluno para o IFPA. E quando você falou isso, eu lembrei de uma palestra do fisioterapeuta Alberto Almeida, que ele conta aqui, e ele estava fazendo uma palestra, ele contou na palestra dele, e aí ele fez 3 pontos no quadro, 3 pontos, um em cima, 2 embaixo, e fez meio círculo. E solicitou que alguém da plateia fosse lá e completasse, né, aquela imagem que eles estavam vendo. Então, quem viu 3 pontos, um em cima, 2 embaixo, fez um triângulo, e quem viu meio círculo, fez a metade do outro círculo. E ele falou que todos nós precisamos encerrar um ciclo dentro da gente, e às vezes a gente vai deixando esses ciclos sem ser encerrados de forma adequada, e isso faz com que vá atrapalhando a nossa vida. E também, aí ele contou a história do rapaz que vivenciou o luto, ele era o filho praticamente que ficou de frente do enterro do pai, a outra era a mãe, a outra era a irmã, e ele teve que ter um autocontrole muito grande, né, para providenciar enterro e tudo. E passou um tempo, um ano, ele foi na casa de um amigo. Quando ele chegou lá na casa desse amigo, estava tendo velório do pai desse amigo dele, e ele chorou muito, e o amigo não entendeu por quê, ele nem conhecia o pai dele, por que aquele choro. Então, naquele momento, ele chorava a lembrança do pai. Então, precisou ele ter esse choro, precisou ele fechar esse ciclo, porque ele ainda não tinha chorado. Então, aquele momento ali, ele vivenciou isso. Então, a gente pensa que é fácil trabalhar com o ser humano, não é fácil, porque vem de diversas ordens, né? Tem várias situações que as pessoas acontece conosco e com o outro. Então, a gente tem que ter esse respeito. Eu acho fundamental a questão do respeito, da escolha do outro, né? Da forma do outro, e o respeito para conosco mesmo. Na questão da variação linguística, quando a senhora falou da variação linguística, eu lembrei das minhas aulas, né, e dos meus ensinamentos. Então, a gente sabe que numa própria comunidade, vivendo numa própria cidade, e no mesmo lugar, nós falamos de forma diferente. Quer dizer, a palavra chocolate, por exemplo, a gente sabe que para fazer um mapeamento, um atlas linguístico, a gente não pode falar a palavra para a pessoa porque ela condiciona e fala como a gente fala. Tem toda uma estratégia, eu creio que a senhora sabe, e os demais professores, toda uma estratégia para fazer um atlas linguístico daquela palavra, de como ela é falada naquela região. Então, vamos ver. Conceição do Araguaia morava lá. Abaetetuba. Abaetetuba, tá, mas lá em Algodoal, vamos colocar um bairro, ou então lá em Francilândia, aqui em Abaetetuba, tem gente que fala chocolate, tem gente que fala chocolate. Então, a gente percebe uma variação no próprio lugar. Não é preciso a gente ir nem para outras regiões ou fazer, né, como os alunos às vezes falam. Ontem eu estava até conversando com o professor Zé Vitor, bullying por causa de um aluno que chegou de uma região para outra. Então, a gente tem que saber trabalhar isso de forma adequada, que no nosso próprio dia a dia tem essa variação
linguística, pessoa que fala balde, pessoa que fala barde, pessoa que fala balde, e por aí vai, na própria religião, precisa nem a gente colocar de uma região para outra, de um lugar para outro. E o professor de língua portuguesa, ele tem que fazer com que esse aluno perceba isso, né? Essa variação linguística, ela demanda de várias situações que a gente bem sabe, de lei de menor esforço, de questão da caixa acústica nossa, do nosso crânio, porque nós, por exemplo, pessoal do Pará, ele palatiza muito, né? Diante do di, do ni, do li, então tem uma forma de palatização muito grande, que não tem às vezes na outra região, mas isso tudo é explicado cientificamente pela linguística. Quanto à questão da inclusão educacional, achei muito interessante quando você falou sobre a questão da Lei de Diretriz e Base da Educação, que a gente tem sim que observar o aspecto qualitativo acima do quantitativo, e ainda nós não fazemos isso em sala de aula, infelizmente. A gente não percebe esse aluno na sua totalidade, no seu esforço, a gente sempre trabalha esse aluno em cima de notas, e uma nota trabalhada ainda de forma inadequada, porque a avaliação é o meio e não o trabalho final. É o meio pelo qual eu me observo e é o meio pelo qual eu observo o aluno. E a gente trabalha ainda como um resultado, né? A gente coloca lá para o final de nota e tudo. Então, seria assim, um trabalho gigantesco de trabalhar, de observar essa situação que ocorre em sala de aula. E quando você falou também que a gente tem que ter um olhar educativo, diante do que nós vivenciamos, infelizmente, a gente não teve uma formação de educação, porque nem o autor que são trabalhados da filosofia da educação, da filosofia de ensino, que trabalha Piaget, Paulo Freire e os demais, eles vão trabalhar com a questão de ensino-aprendizagem. E nós não trabalhamos em sala de aula com ensino-aprendizagem. Nós estamos trabalhando a questão hoje mais ampla, que é a questão de educação. Tanto que antigamente era Secretaria de Ensino, hoje é Secretaria de Educação. Tem um texto muito bom da Olga Pombo, que ela nos fala sobre isso. As nossas dificuldades hoje em sala de aula é justamente que nós não fomos preparados na nossa formação para trabalhar com educação. Todos os teóricos da educação, eles falam sobre ensino e não sobre educação. E essa questão da prática e teoria que você coloca no final, eu achei bastante importante. E aí eu venho assim, fazer, eu não sei se é um descontentamento, eu não sei dizer ainda o que é, mas uma falta que eu sinto no como um todo, no trabalho escolar, é a questão do conselho de classe. Porque o conselho de classe faz com que a gente perceba o aluno como um todo. Cada professor vai falar daquele aluno, de um aluno por aluno. E aí, quando a gente vê o todo daquele aluno, eu não posso simplesmente, porque eu sou professora de português, classificar aquele aluno como melhor e colocar os outros na periferia, porque ele pode ter um repouso de conhecimento dentro dele de português e ainda não está trabalhado de forma adequada, e o colega já pode ter esse repouso de ensino de português dentro dele, que está melhor do que o dele. Então, eu tenho que escutar os professores como um todo e não classificar esse aluno. Né? Os professores, eles fazem um trabalho muito inadequado, por exemplo, vai fazer uma apresentação para fora, vamos dizer, vamos escolher os alunos que vão apresentar, vai ter um evento, vamos escolher os alunos que vão... Aí o professor escolhe os melhores alunos que sabem falar, os melhores alunos que sabem ler, que sabem... A gente faz isso também na sala de aula, né? Para apresentar alguma coisa... E quando, na verdade, o desafio é trabalhar com aquele aluno que tem dificuldade na leitura, de trabalhar aquele aluno que tem dificuldade na fala.
Então, são todas as reflexões que a gente tem que fazer, que nós temos que fazer no nosso dia a dia em sala de aula. É só isso, algumas contribuições, algumas reflexões sobre a palestra de hoje. Obrigada, tá, pela escuta. Excelente a sua fala, professora Márcia Ellen. Várias reflexões que a gente precisa fazer também nesse diálogo, né? Essa questão da variação linguística é algo que a gente precisa atentar, né? E está o tempo todo falando. Às vezes eu penso que a variação linguística ela é um ponto onde várias reflexões, porque quando a gente fala de variação linguística, a gente também pensa não só na linguística, né? Eu digo, linkar com as outras formas de olhar o diferente, e não só o diferente falar também, né? Olhar o diferente, e ela é um ícone, né? A variação linguística, ela é um ícone, mas pode ser linkado com as variações outras, né? Quando, por exemplo, a professora Carla coloca essa questão do respeito, né? E aí das dificuldades e da nossa dificuldade de lidar com as diferenças. Eu penso que tem umas frasezinhas que perpassam por aí, né, frases feitas, mas que é engrandecedora nesse momento, assim, para a gente refletir. Todos os seres humanos, né, eles, na verdade, são um mundo. Nossos alunos, como a senhora bem coloca, né, pode repousar nele, silenciosamente, um mundo. E o professor que não souber muito bem lidar com esse mundo quieto, muitas vezes, né, ele nunca vai descobrir que mundo existe lá. Né? Então, essas variações de linguagem, também de comportamento, variações de personalidade, de pessoas que estão dentro da nossa sala de aula, é necessário que o professor, professora, né, o docente, tenha um olhar muito sensível e apurado. E, ao invés, né, de ser muito mais fácil e mais tranquilo, chegar com conteúdo e colocar para os alunos como se fossem recipientes vazios, né, e usar a autoridade, que é muito fácil para o professor usar a autoridade dele, é muito tranquilo, né, chegar na sala de aula, ele já é autoridade por si só, ele é o professor, a professora, né, construir isso para que esses estudantes consigam, né, desenvolver muito tranquilamente os saberes deles, né, o que eles já sabem, e perceber essas limitações, eu acho que é o grande gargalo na educação. Perceber as limitações de cada um, entender que eu não posso avaliar, quando a gente fala de avaliação, eu lembro da Hoffman, né, que ela coloca que a gente precisa muito, muito bem estar em sintonia com o começo desse estudante e o final. Eu não posso olhar para a minha disciplina, por exemplo, meu conteúdo, e dizer, não, ele vai aprender isso daqui a aqui, não é essa medida, né? E aí fica muito mais complicado quando a gente percebe que não é essa medida. Quando a medida é como ele chegou falando isso, e agora ele avançou isso, então eu tenho que avaliar esse percurso. Ah, mas eu preciso que ele saiba isso. Aí é que a educação inclusiva entra, né? Porque é uma outra história. Interessante essas suas colocações, né? Que fazem link com outras, né? Você falou na Jussara Hoffman, né? Verdade, ela tem um trabalho impar nessa questão de sala de aula, e eu gosto muito de ler as obras dela. E a diferença do outro, eu gosto de trabalhar com os alunos, eu tenho várias formas de a gente quebrar, né, essa situação, quebrar os grupinhos, quebrar a estigmatização que tem em sala de aula. Eu gosto muito da questão de, logo no início, eu digo, olha, gente, somos saladas de frutas. Cada qual tem um jeito de ser, uma forma de olhar, e a gente se complementa, né? E se a salada de fruta fosse só de banana ou só de maçã, não seria tão gostoso.
E aí eu também conto outras historinhas que eu sei, né, para quebrar essa questão, né? Porque eu digo, sempre vai ter. Ó, gente, na sala de aula sempre tem o preguiçoso. Aí eles acham, fulano, eu digo, sempre tem aqueles que a gente acha que é metido. Aí eles começam, ciclano, sempre tem aquele que que estuda, que você acha, fulano, aquele que não quer estudar, que dorme, aí eles vão colocando, né? Aí a gente vai trabalhando, mas eu digo, e quando você sai de uma universidade, de uma IFBA da vida, né, e você vai para outro lugar e não conhece ninguém, aí lá aparece aquele que era o atentado que você não suportava. Pronto, você abraça, você vai lembrar de Abaetetuba. Então, essas coisas vão ser quebradas todas, porque nós estamos aqui num processo, todo mundo está no processo. Quanto à questão do erro, eu falo para ele um erro muito grande que eu tive, né, na universidade, uma prova oral que não tem a palavra, quem é professor de espanhol sabe, não tem a palavra janela em português, é ventana, e o V tem som como se fosse um B menos fraco, né, ventana. E aí eu tinha que ler um livro e a professora perguntava para nós sobre aquele livro, perguntas orais, e a gente tinha que falar, né? Também era uma prova oral. E eu lembrava que era uma pergunta que foi feita, as moças que ficaram presas, elas fugiram pela janela, no meio lá do livro, né? Num determinado momento. E ela me perguntou justamente isso, e eu esqueci que não tem a palavra janela. Eu só lembrei que o J tem som de RR, né? E na hora eu larguei por la janela. E aí o pessoal, todo mundo riu, até a professora riu, porque eu só lembrei do som do J, né? Eu não lembrei que não tinha a palavra janela. E eu falo isso para os alunos, gente, eu já errei assim. Então, o erro é um processo também de aprendizagem. Eu nunca mais me esqueci que não tem a palavra janela em espanhol. E aí eu quero que eles percebam que eu errei e que eles falem. Esse assim é um trabalho que eu faço para estimular para eles falarem. Digo, gente, falem, errado ou não, ou que outro ache graça ou não, mas falem, participe, para eu poder perceber, né, para eu poder interagir com vocês e a gente ter uma educação mais adequada. Então, às vezes, o professor se coloca no patamar lá em cima, né, e como se ele tivesse todo o conhecimento, eu sempre falo para ele, o conhecimento não está em mim, não encerra em mim. Tem muita fonte lá fora que vocês podem pesquisar. Então, eu acredito que também são questões que precisam ser quebradas dentro de nós mesmos. Tá bom? Bom, acho que essas reflexões vão dar muitas proposições, professora Carla, aí continuar. Vamos lá, então, professora Carla. Na verdade, são muitas horas ainda de conversa, né? Mas eu queria eu só quero falar sobre uma variável aí desse contexto que vocês apontaram, que é sobre a questão das variações linguísticas. Não é apenas a professora de língua portuguesa, né, que tem essa missão. O pessoal, nós, enquanto ciências humanas e sociais, né, como um todo, nosso grupo, geografia, história, filosofia, sociologia, educação para os direitos humanos, educação para as relações éticos-raciais, todos nós temos essa missão de trabalhar essa questão da cultura, né? E aí, nessa cultura está inserida a questão linguística. Então, a gente precisa fazer, na verdade, um trabalho interdisciplinar. E eu falei essa questão da variação linguística baseada em exemplos que a gente vive dentro do Instituto, aí no campus, né? Falas de alunos, coisas que eu já presenciei em salas do ensino médio, dentro da instituição, brigas, inclusive, porque um fala assim, outro fala assim, né? E aí o que falou assim foi discriminado e gerou uma confusão, enfim. Então, são essas questões, né, que a gente precisa trabalhar de forma coletiva. É um trabalho aí do grupo, né? Não apenas um trabalho de uma disciplina, é um trabalho isolado disciplinar. Então, é um trabalho de reflexão mútua, né, e de ação. Muito mais do que reflexão, é refletir e agir. É nesse contexto que eu chamava a atenção, porque a educação inclusiva é nessa perspectiva, é agir, pensar criticamente, teorizar e propor ações de mudança, né? Não dá para a gente ficar apenas na teoria, apenas refutando, né? E sem
agir propriamente, né? A gente precisa... a implementação não dá para ser apenas estrutural, né? Exigir o elevador que funcione, exigir uma rampa que não seja tão íngreme, né? Não, exigir aqueles... Como é que chama, Cláudia? Aquelas coisas que demarcam o chão, que eu esqueci o nome agora, me fugiu da mente. Podotátis? Isso! Obrigada, Evelyn. É muito mais que isso, educação inclusiva, né? É uma reformulação pessoal, né? É uma reformulação curricular, como eu falei para vocês, né? Então, e quando eu falo pessoal, é completa, é corpo e mente, né? Então, são coisas que a gente precisa repensar, né? A gente precisa ter muito cuidado com essas ações, esses pensamentos, né? E, assim, e uma das questões principais é os rótulos, né? Que ainda são presentes, né? Ah, mas eu tenho um aluno surdo, mas eu não tenho intérprete agora. E aí, o que eu faço? Eu não vou dar aula. Então, esse semestre o menino não tem aula, porque não tem intérprete. Será que é isso mesmo? O menino tem que ser excluído porque não tem intérprete? Será que não dá para a gente arranjar uma alternativa? Será que não dá para a gente chegar com a gestão? Cadê a gestão? Ainda está aqui? Ai, meu Deus. Será que não dá para a gente dar uma pressionada aqui na gestão? Né? Vamos arranjar esse intérprete? Como é que eu posso fazer? Será que eu posso pegar emprestado aqui do município o intérprete para me auxiliar nesse semestre? Então, assim, não dá para a gente agir como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A educação não está tudo bem. E, assim, a sociedade já avançou muito, né? E mesmo a gente tendo um estado governamental como a gente tem hoje, a sociedade já não tolera mais esse tipo de pensamento. A gente não tolera mais o ministro da Educação dizendo que aluno com deficiência dá muito trabalho e que só atrapalha a sala de aula. A gente não tolera mais. Não dá, né? Então, a gente já superou essa fase. O nível de conhecimento que a gente já atingiu, já superou. Então, se a gente já atingiu esse nível, vamos praticar agora? Vamos começar a pôr em prática? É doído. A gente sabe que é doído, a gente vai ter que reformular muita coisa, mas a gente precisa começar a agir. E essa ação é um processo de reconstrução. É para uma vida, não é imediata. É para uma vida. Então, mas a gente precisa agir de forma colaborativa, né? Isso é imprescindível. Eu quero responder o professor Vinícius aqui. Eu queria agradecer aqui os elogios. Muito grata a vocês pela escuta e por esses elogios que certamente engrandecem, né, a gente e nos motiva certamente. Professor, eu vou lhe colocar algumas aqui, que são as principais aqui. A gente tem o ECA, em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já apontava essa demanda. Paralela a isso, a gente tem a Declaração Mundial de Educação para Todos, em 90, que desta declaração surgiu a Declaração de Salamanca, em 94. Né? Que dessa declaração de Salamanca foi que instituiu a educação inclusiva para o mundo inteiro. Todo mundo, o país, todos os países são signatários da educação inclusiva, tá? E aí, em 96, surgiu a nossa LDB, após a declaração de Salamanca, que é a que a gente tem vigente, 93, 94, 96, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quando foi em 2015, surgiu a lei, a LBI, que o senhor já apontou, né, que conhece esse Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá em 2002, se eu não me engano, Cláudia, tá certo? Que surgiu, que reconheceu a língua brasileira de sinais, a Libras, como um meio legal de comunicação dos surdos? A 10.426 é de 2002. 2002, né? O decreto 5626 é de 2005. Ok. Decreto que regulamenta a lei, né? Isso. E aí, em 2012, também teve uma lei, que eu não vou me recordar o número dela, eu sou péssima em número, quero logo avisar vocês, então eu gravo um ano, mas não gravo aquele lei, número, tal, não consigo lembrar. Eu sei que em 2002 surgiu a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tá? E agora, muito recente, agora em 2020... né, teve um decreto
Esse eu me lembro, porque eu inclusive, está na minha tese, é 2502, tá? De setembro, 30 de setembro, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Essa política, aquela que deu o que falar do ministro da Educação, dizendo que aluno da educação especial atrapalha. Público-alvo da educação especial só atrapalha a sala de aula, que tem que retirar eles, tem que voltar para os centros especializados. E aí essa política vem com esse retrocesso todinho, né, esse novo decreto, aliás, perdão, com esse retrocesso, né, quando a gente vem trazendo a educação inclusiva, né, e vem ali ainda trabalhando sobre a Declaração de Salamanca, e vem um decreto nacional com este governo dizendo que não, está tudo errado, não é assim não, pode tirar esses meninos que atrapalham e coloca eles numa sala especial. E aí tá dando o que falar isso, viu, gente? Professor, essas são algumas delas, tá? Eu não vou me recordar todas, como eu lhe falei, eu sou péssima em número, eu não consigo, mas essas são algumas principais que eu consigo me recordar aqui. Eu espero ter respondido a sua pergunta parcialmente, professor. Quer complementar, Cláudia? O professor Vinícius está colocando aqui, muito obrigado, está sim respondido. A lei 12.764, Carlinha, que tu mencionas, né, de 2012, que aí vai colocar a educação como um direito das pessoas autistas, né, do transtorno do aspecto autista, né, é a Política Nacional de Proteção desses Direitos, é essa aí, eu coloquei aí do lado. Em relação, eu acho que a questão da gente estar nesse retrocesso é algo que a gente precisa discutir mais lá na frente, né, porque esse é um momento que a gente está passando, que a gente está vendo na política brasileira, e que é necessário reflexão das pessoas que estão à frente, né, em coletivos, estão discutindo sobre essas questões inclusivas. É preciso a gente assinar, a gente desestruturar, a gente dizer não muitas vezes, porque essa política hoje, né, o estado em que nós nos encontramos, ele é de um completo retrocesso, né, o que a gente vê o tempo todo sendo colocado no país, né. Vamos voltar para a integração, daqui a pouco a gente está numa completa exclusão. A gente vem do século XIX, né, com uma sala de aula homogênea e tradicional, e o que eu percebo é que a gente hoje, com essa política tradicional, né, querendo voltar, querendo colocar aqui um pensamento tradicional de família, que todos nós amamos a nossa família, mas pega a gente pelo coração e diz, não, olha, isso aqui é muito ruim, porque isso aqui, e nessa defesa de família, de nos pegar pelo coração, faz esses retrocessos, porque o que era a nossa educação no século XIX, homogeneamente, eram para poucos, eram para os seletos, eram para os inteligentes, eram para os que passavam naquelas provas ferrenhas, e a exclusão era a nossa realidade, né? A gente via um país excluso de pessoas periféricas, de mulheres, de pobres, né, de deficientes dentro das nossas salas de aula. Muitas pessoas gostariam mesmo e ficariam muito tranquilas, como professores e professoras, de ter uma sala do século XIX, mas isso não existe mais. E a gente não pode mais deixar existir. É desafiador, é desestruturante, a gente precisa ter as mãos muito ligadas com Bandura, com autoeficácia, com a professora Carla, para aprender a ter esse equilíbrio diante de tantas diversidades, num mundo tão diferente, tão diverso. A gente precisa reaprender, né? Precisa, mas a gente está garantindo que a pessoa surda não está mais no armário. A gente vai estar garantindo que essa pessoa tem o direito de estar socializada, ela tem o direito de estar dentro da escola. E aí a gente que lute, né, para poder abrir esse espaço e ter esse espaço de forma inclusiva, porque não adianta, como as escolas estão fazendo hoje, colocar o nome inclusão em tudo quanto é texto e dizer nós somos uma escola inclusiva, abrir essa escola e não ter o intérprete.
porque intérprete é garantido por lei. Tá certo que o professor, ele não vai se acomodar e dizer, não tem intérprete, também eu vou, né? É uma situação pessoal dele, e se ele faz isso, eu também consigo respeitá-lo. Porque dentro desse paradigma, a gente ainda tem que voltar 3, 4 slides atrás dessa apresentação que eu achei fantástica, né? Dessa palestra que eu achei fantástica, e pensar que a gente está numa corda bamba, que ao mesmo tempo que a gente tem uma fala em que a gente precisa respeitar o tempo do outro, que a gente precisa respeitar o mundo do outro, que a gente precisa respeitar o luto do outro, que a gente precisa respeitar o que aquele outro está passando, ao mesmo tempo a gente quer, né, que esse outro faça como a gente. Né? E a gente é diferente, a gente faz de um jeito, o outro faz de outro. É claro que a gente tem que ter um norte. E por isso que é bela a educação, né? A escola, e é complexa, e precisa de diálogo, e precisa que essas mentes estejam conversando para que haja, claro, essa sintonia entre um coletivo chamado escola, e que a gente consiga propor, projetos, e consiga ser mais humano, né? Porque às vezes a gente propõe, mas a gente é desumano com o outro, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo que respeitar a limitação do outro, né? Entender que o outro tem um modo diferente. Eu faria o quê? Eu faria gestos, eu faria tudo para o meu aluno surdo não ser excluído. O outro está fazendo o quê? O outro está indo lá na direção, dizer, eu não vou dar aula. Por quê? Porque tem um aluno surdo e não tem intérprete. Eu respeito a atitude dos dois, né? Porque são modos de ver diferentes, mas com uma luta permanente. No final das contas, os dois estão querendo bem aquela pessoa surda, porque estão, né, desenvolvendo. E o mais importante, eu acho que é isso, é olhar para as diferenças e tentar, na medida do possível, mesmo que a escola seja totalmente excludente, na medida do possível, pegar na mão e lutar junto. Né? Olha, eu estou contigo, tá sendo excluído totalmente, vamos tentar verificar possibilidades de avanço. Porque o país, o IFPA é uma realidade à parte do país. As escolas do país, né, elas muitas vezes são em cima de rios, né, construídas com tábuas. Então, a gente vai querer o intérprete dentro dessa escola, que não tem nem um pedagogo, e a professora ela é merendeira, ela é a pedagoga, ela é a diretora, ela é tudo, né? Então, nós temos essa realidade. Então, quando a professora Marcela coloca pensar a educação, é muito mais amplo do que pensar o ensino mesmo, é muito mais amplo do que pensar o ensino dentro da esfera IFPA, que a gente tem, né, uma sala até mais homogênea, porque a gente tem processo seletivo, e agora esse processo seletivo último, bem excludente, por sinal, né, porque exclui o processo, né, histórico, mas isso é diálogo para uma outra história, né. No final daqui, Carlinha, eu quero colocar no final um link para vocês, e quero apresentar um pouco do e-book que ainda não está compartilhado, mas só no final. E aí eu vou compartilhar em primeira mão com vocês. Professora Mirceia, a palavra é sua. Bom dia novamente, todos e todas. Bem, excelentes falas que vieram para enriquecer o que nós temos e nos fazer refletir. Logo no início, a professora Carla disse que estava dando uma cutucada, e essas cutucadas são muito importantes para a gente se reconhecer dentro do que foi exposto, para a gente enxergar o nosso fazer docente. Como é que, diante de tudo isso, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou desempenhando a minha função? E isso, às vezes, incomoda. Por quê? Porque, diante de algumas possibilidades, nós podemos nos enxergar acomodados. Então, é por isso que é importantíssimo esse momento, esses momentos de formação, porque essas cutucadas são importantes para dar um sacode na gente.
De repente, diante de uma situação mais, entre aspas, cômoda, a gente fecha os olhos para algumas coisas. Então, nesses momentos, nós vamos, de repente, conhecer ou aumentar o que nós temos sobre os assuntos, sobre os determinados assuntos, em especial os que foram abordados nesta palestra. Então, assim, quanto uma coisa está interligada à outra, na questão da autoeficácia da educação. Então, experiências positivas trazem um bom retorno para todos. As negativas, de repente, os objetivos não foram alcançados, mas já vão traçar assim, possibilidades para novos caminhos. Só que nós temos que estar assim, temos que ter vontade para fazer. E o que esse momento nos proporciona é que é uma rede. Então, não é o professor sozinho. Nós temos o NAPNE, nós temos a coordenação, nós temos a gestão, nós temos um ao outro. Então, por que não realmente buscar essa parceria para fazer um trabalho nessa direção dos alunos com deficiências, por exemplo. Então, de repente, eu não sei trabalhar direito, então eu vou buscar essa parceria. Eu vou procurar entender, porque uma coisa é certa, eles existem, eles estão aqui, que seja, só ele existe, então ele merece todo o nosso respeito, todo o nosso acompanhamento, todo o nosso empenho em fazer, em direcionar a educação para ele. Então, nós não podemos fingir que eles não existem. E em determinado momento, se não tem na nossa turma, por exemplo, em determinado momento, ele vai chegar, ele vai aparecer, porque ele é como nós. A educação também é para ele. Não é fácil, é desafiador, é trabalhoso, mas a gente não pode fingir que eles não existem. Então, esse momento interno, por exemplo, tem aqui o NAPNE, tem a gestão, tem os professores. Então, é para saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos que ter essa parceria, porque vai ser bom para nós também. O que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, quando aparecerem outras situações semelhantes, nós saberemos como fazer e nós poderemos ajudar outros que passem por essa situação, porque eles vão estar lá. Então, essa questão da inclusão é necessária, é digna, não é uma coisa, vamos fazer porque é bonitinho, o nosso plano de aula vai ser, enfim, nosso projeto político pedagógico vai ser bonitinho, não, é porque tem que ser mesmo, não é para assim, aumentar mais, é que tem que ter. Então, assim, uma questão em que a gente tem que se lançar e procurar os meios que nos forem disponibilizados, que tiver ao nosso alcance, para que a gente consiga atender estes alunos, nas diferentes que sejam. Então, esses momentos são importantíssimos, são necessários para que a gente saiba que tem essas parcerias, para que a gente, não, eu tenho um aluno, não vou fazer alguma coisa porque eu sozinha tal. Sozinha realmente é difícil, mas em parceria é possível que a gente não alcance o ideal, mas a gente se aproxime dele. Pelo menos a tentativa já vai ser engrandecedora tanto para o professor como para o aluno que está sendo atendido. Muito, muito, muito obrigada mesmo por esses esclarecimentos. Perfeito, professora Miceia. Obrigada pela sua fala, né? E eu já coloco aqui, assim, quando a senhora coloca estarmos juntos, né, no NAPNE, eu vejo a importância do NAPNE e, assim, independente de gestão.
né, independente de quem estar a coordenar. Eu faço parte do NAPNE e já lanço aqui para todos os professores, o professor Vinícius, que está aqui, também faz parte do NAPNE, tem desenvolvido um trabalho muito bonito, né, principalmente com as pessoas surdas também, em parceria com a gente. E, assim, acho que dentro de um instituto que a gente está falando de inclusão, é preciso que a gente esteja no núcleo que tem erros, tem acertos, tá? Tem pessoas propensas, né, a estarem, a errarem, a tentarem acertar. De fato, os NAPNEs nos institutos são provenientes do TECNEP. E o TECNEP é um programa que inicia aí há poucos anos, e a gente tem pouca experiência dentro dos núcleos. As equipes multifuncionais hoje ainda não são, na verdade, entendidas mesmo pela gestão. Tivemos agora um impasse, agora há pouco tempo, de quem poderia compor a equipe multidisciplinar. Eu faço parte agora do GTI, que é o Grupo de Trabalho de Inclusão da PROEM, e aí a gente demandou agora um documento para o Consup, onde está lá escrito quem pode participar da equipe multidisciplinar do núcleo, do NAPNE, né, e validada, né, e comportaria e tudo. Então, assim, professores podem fazer parte do NAPNE, coisa que estava um desentendimento, inclusive no IFPA, Baitetuba, esse desentendimento já se dissolveu. Os professores, eles podem estar no NAPNE e podem fazer parte com uma carga horária de 8 horas dentro da equipe multidisciplinar, e não apenas com projetos de 3 horas de tempo. Essa é a orientação, né, a partir desse regulamento novo, e do antigo também, né, que a gente havia construído, inclusive, dentro do próprio NAPNE de Abaetetuba. Então, eu acho que a gente precisa agregar, quando a gente fala em inclusão, eu acho que a gente precisa incluir, mas estar incluído também, né, estarmos em coletivo, tentando, né, há diversas falhas, isso é real, há diversas falhas, mas essas falhas, elas nos fazem aprender para que a gente possa, nessa experiência, tentar acertar no futuro, né, tentar melhorar, e tá nessa prática que a professora Carla coloca muito bem, né, não tem teoria sem prática, então o NAPNE é uma possibilidade de prática, e aí eu deixo o convite para os que ainda não participam do NAPNE, estarem conosco, né, desenvolvendo esse trabalho, e dando apoio às pessoas com necessidades específicas dentro dos nossos institutos, né, dentro do IFPA. Professora Carla, a palavra é sua agora, né? Eu não quero demandar tanto, que a gente já está quase 2 horas aqui, mas eu quero agradecer as palavras da professora Mirceia. E, na verdade, formação continuada, ela é necessária para a gente, enquanto professor, né, para o resto da nossa carreira docente, e porque a educação, ela muda constantemente, né, ela acompanha o mundo o tempo todo, então a gente precisa o tempo inteiro se aperfeiçoar, e aí eu fico muito feliz, né, com as suas palavras, com a sua sensibilidade, né, em receber esses conhecimentos, né, certamente muitos deles a senhora já partilha, né, e fico engrandecida pela sua presença, especialmente pela sua contribuição. Tá bem, professora? Obrigada, e dos demais também. Eu passo a palavra para a professora Cláudia, para ela apresentar esse e-book, que eu estou doida para ver, que é a divulgação do resultado da pesquisa do mestrado dela, né, Cláudia? Quero ver o link dela aqui, ela vai já apresentar aqui para a gente. Cláudia? Cláudia? Oi. Cadê teu link? Estou tentando abrir aqui. Vocês, nesse coletivo aqui, assim, não foi divulgado ainda. Eu vou mostrar para vocês e colocar o link para que vocês possam baixar também. Essa foi uma pesquisa de 2 anos, deu um trabalho danado para a gente, porque a gente atravessou uma pandemia dentro dessa pesquisa. Nós trabalhamos com terminologia, lexicografia e lexicologia, né, justamente por conta esse olhar de inquietação que, quando cheguei no IFPA Campus Abaetetuba, em 2016,
percebi, a gente olha para as pessoas surdas, e mesmo quando elas têm um intérprete, né, pessoal, a gente pensa assim, tá tudo certo, é como batata quente, né, toma, o aluno é teu. E a gente na educação sempre é muito mais, a gente, como ser humano, tem essa atitude, né, de procurar o que é mais cômodo, né? Então, o aluno surdo não é cômodo para nenhum professor. Então, quando ele chega e tem um intérprete, a gente entrega, toma, ele é teu, é tu que sabes a língua dele, carrega. Mas a gente tem que prestar atenção que mesmo com o intérprete em sala, muitas vezes, dentro das instituições federais técnicas, por exemplo, com utilização abusiva de termos técnicos, a gente percebe que os intérpretes, eles utilizam abusivamente da datilologia. E o que é a datilologia? É a língua portuguesa simples, feita com as mãos, né? Então, assim, eu utilizar essa língua portuguesa feita com as mãos, isso quer dizer que eu precise que o meu aluno surdo, que tem uma língua própria, que é visoespacial, saiba a língua portuguesa primeiro, né? E aí é incongruente, porque ele é surdo, ele tem uma língua natural, aprende naturalmente como a gente aprende a língua portuguesa. E quando eu cheguei em 2016 no campus, eu percebi um abuso, uma demasia de datilologia feita pelos intérpretes. Então, isso é inclusão? Não. Ter um intérprete em sala não quer dizer que eu esteja incluindo o meu aluno. Por quê? Porque o meu aluno não conhece a língua portuguesa, ele não conhece a datilologia que é feita nas mãos. E aquilo me deixou muito angustiada, né? Quando eu vi um aluno surdo entrar num laboratório dentro do instituto e não saber absolutamente, eu não sabia quase nada daqueles termos. Eu não sabia o que significava aquelas palavras. E olha, eu tenho décadas de língua portuguesa, eu nasci e fui criada nessa língua oral. E quando eu vi aquelas palavras, era como um burro olhando para uma igreja. Eu não sabia absolutamente nada daqueles termos. E aí aquilo me incomodou muito. E a partir daí a gente criou um projeto piloto que a gente vetou, porque a equipe era um pouco perfeccionista. E quando a gente olhou aqueles termos, a Carlinha também fez parte dessa equipe, né, Carla? Inicial. E aí a gente olhou aqueles termos e a gente não quis desaguar. A gente não quis entregar esses termos que não foram tão pesquisados, que não foram validados por comunidade surda ou por associações de surdos, e a gente deixou quieto. Serviu como projeto piloto, esse projeto eu entrei com essa proposta, né, da minha pesquisa no mestrado, e hoje a gente tem o resultado disso, que é o quê? São termos técnicos pesquisados. E eu escolhi, primeiramente, a área da agricultura familiar, porque estava no mestrado que versava sobre essa área, mas ela está sendo desenvolvida no projeto de monitoria, a mesma pesquisa, mas outras áreas, e no projeto de monitoria a gente está desenvolvendo pesquisas a partir da terminologia, né, técnica dentro do Instituto, em língua portuguesa, para criação e catalogação em Libras, né, em língua de sinais, e eu vou mostrar para vocês o resultado aqui da pesquisa, para não me alongar mais, e quero que vocês, assim, abusem peço para vocês abusarem de downloads. A gente ainda vai criar um textinho, porque foi ontem que eu vi que ela saiu, né? Ela está no... Deixa eu só colocar aqui. Vocês já veem... Conseguem visualizar? Tá? Então, ela está saindo aqui por esse livrosabertos.cib da USP, né, como e-book. Qualquer pessoa com o link pode baixar, eu vou disponibilizar o link. A gente ainda vai fazer um texto, ainda vai viralizar. A gente gostaria muito que essa pesquisa viralizasse, não para que a gente possa ter... A gente não está ganhando nada com a viralização desse e-book, né? Exceto que a garantia de que... E a possibilidade das escolas ficarem mais inclusivas quando se trata de pessoas surdas, né? Que elas consigam ter aí acesso a termos pesquisados, validados por associações de surdo, validados por uma comunidade extensa
de pessoas surdas acadêmicas, né? Então, não são termos criados aleatoriamente, são termos criados cientificamente e estão validados a partir desse e-book. Eu vou só passar para vocês, tá? Para instigar a curiosidade de vocês e vou disponibilizar o link para que vocês utilizem. São esses os termos que foram pesquisados, né, dentro desse campo semântico: abanação, aceiro, adubo orgânico, adubo químico. São vários termos que não eram encontrados em dicionários de Libras. A gente fez uma pesquisa extensiva nos dicionários de Libras para verificar se esses termos existiam, né? E como percebemos que a inexistência desses termos, fomos a campo procurar criar e catalogar esses termos da agricultura familiar em Libras. E aí a gente tem um glossário, que é a união de todos esses termos pesquisados, né? E um produto final, que está aí, com o termo em língua portuguesa, a definição também, com os sinais aqui, né, criados, aceiro, sinal de aceiro, né? E a escrita de sinais, que é o signal writing. Para quem não sabe, a língua de sinais, ela tem várias pesquisas hoje com a escrita dela, né? Ela já tem a escrita de sinais, então não é uma língua ágrafa, tá? Então aqui é um pouco desse produto que vai servir para a gente se comunicar com as pessoas surdas, aprender esses sinais. A gente vai estar dando formação também para que a gente aprenda esses novos sinais: agrotóxico em Libras, alvião, amontoa, né? São palavras específicas desse campo semântico aí da agroecologia, da agricultura familiar, né? Das áreas agrárias. Bom, eu não posso deixar de mostrar um pouquinho para vocês também as pessoas que fizeram parte desse glossário, que são pessoas que, mesmo com um grande distanciamento, eu fiz questão de colocar nessa parte 3, porque foram mãos que constroem. Eu não acredito que a gente possa construir algo nessa vida sozinho, né? Eu acho que quanto mais coletivo, quanto mais a gente esteja agregado, mais linda fica a nossa ação, a nossa pesquisa. Essa moça, Ana Keila Castro, infelizmente, a pandemia nos levou, né? Então, assim, nós tivemos dores, nós tivemos luto, e a minha voz fica trêmula toda vez que eu falo sobre isso. Eu vou passar. Desculpa, pessoal. Essas pessoas foram pessoas, esses são coletivos da área agrária, por exemplo, esses professores, Fernando, a Flávia é uma aluna surda do Instituto, Francisco da área de Libras, é um professor de Libras, Gerailton é surdo dentro da área de Libras do Estado, a professora Gilberta é uma professora das áreas agrárias, onde a gente foi pesquisar os significados das palavras dentro dessa semântica agrária, né? A Gisele é uma professora surda da UFPA, Hermínio do IFPA, professor ouvinte, Uber, professor da UFPA também, de Belém, Jaqueline, professora de Libras do município de Castanhal, José Sinésio, esse moço, ele faz doutorado na USP, ele é um professor surdo, a pesquisa dele é toda dentro da Signal Writing, ele fez formação para a gente, fez cursos com a gente, foi super generoso e engrandeceu muito o nosso trabalho. A Joyce, ela é uma mulher ativista, filósofa, ela fez parte da mídia do trabalho, ela está no glossário. O Laércio também é professor das áreas agrárias, a Luana é intérprete também, Lucivaldo, professor de
professor surdo de Libras, a Madalena de Abaetetuba, né? A professora Márcia também, do UFPA Abaetetuba, a professora Maria Gringues é uma professora das áreas agrárias, a Melissa da área de Libras, do IFPA, o Pablo também das áreas agrárias, a Pamela é uma ativista sensacional, essa mulher colaborou muito com a gente nas criações de sinais, deu várias ideias, ela é uma ativista surda, ela é surda e doutoranda hoje, das áreas de Libras, né, língua de sinais, o Raimundo Kleber também das áreas de sinais, Reinaldo Eduardo é das áreas agrárias, o Renan de Libras, a Roberta das áreas agrárias contribuiu muitíssimo em várias das nossos encontros pelo Meet mesmo, por conta da pandemia a gente não conseguiu reunir presencialmente, o professor Romier também, junto com a Roberta, nos significou os termos, esses termos significados são embasados em todo o conhecimento desse coletivo das áreas agrárias, né, da agroecologia. A Valdemar é professora da área de Libras, e aqui a gente, né, eu e a minha professora orientadora Miranilde, que foi muito parceira, e o professor Júlio César, que é da USP, né, que está conosco nesse coletivo de mestrado. Bem, eu vou deixar aqui o link, me desculpem toda essa emoção, é porque a gente teve muita dificuldade com essa pesquisa no meio dessa pandemia, e assim, além das pessoas adoecidas e dos impeditivos que tivemos, né, a perda dessa nossa colega, assim, que ela estava, assim, propondo muito criou 3 sinais, e assim, a proposta dela da criação foi muito aceita, foram sinais, assim, lindíssimos, e, enfim, a pandemia fez a gente perder muita gente, né? Eu perdi pessoas da família e colegas de trabalho, mas a gente segue propondo aí dias melhores e dias mais inclusivos, e materiais, pesquisas, que a gente possa estar aí conseguindo colaborar com as nossas pessoas diferentes que nos chegam nos nossos institutos. Então, eu vou colocar o link para vocês, mas a partir de segunda-feira a gente vai fazer um texto, vai colocar o link e vai disponibilizar para todos os grupos. Viralizem, coloquem principalmente nas escolas que vocês conhecem, que são afastadas, né? Escolas do campo que vão precisar, né? Nos municípios todos. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui. Obrigada, Carlinha, pelo espaço. Eu acho que a gente que agradece aqui essa partilha de conhecimento, né? E que conhecimento, né? Que pesquisa é essa? Ela é digna de premiação. Parabéns, Cláudia, parabéns a toda a equipe, todos os colaboradores, é fantástico, certamente uma grande contribuição, né, social, acadêmica, importantíssima e muito rica para toda a comunidade surda. Parabéns, Cláudia. Excelente, excelente, eu estou muito orgulhosa de ti. Cláudia e eu trocamos muita figurinha durante o nosso período de licença, né? Choramos muitas vezes ao telefone, porque estava por conta da coleta de dados, mas assim, superamos, né, Cláudia? Superamos, e quando a gente vê essa grandeza de trabalho, essa riqueza de trabalho, nossa, que resiliência! Parabéns, Cláudia, parabéns a todos vocês. É linda essa pesquisa, linda. Eu estou completamente apaixonada. Eu já quero ver o link aqui. Olha lá, obrigada em Libras, viu? Vou aprender o obrigado em Libras. Aqui, muitos parabéns aqui para ti no chat. Mas ela vai apresentar, ela vai colocar o link, Marlon, para tu dar uma olhadinha. Muito linda essa pesquisa. A gente vai, a partir do CETEX e dos sétimos, fazer algumas proposições para apresentar melhor, né, Carlinha? Com toda fazer certeza. informações, a gente vai discutir isso depois, e com certeza a gente vai estar junto aí, fazendo essas formações e, né, um pouquinho de Libras dentro do nosso instituto, a mais. A gente está com 34 intérpretes, viu? Os institutos todos, né, a gente tem uma empresa que contratou 34 intérpretes, aquele processo que estava, né, difícil, desagou, a gente já recebeu 2 intérpretes no IFPA Abaetetuba, que foi a Ilva, né, e o Francisco, que já estão atuando, inclusive, no NAPNE, e assim, a gente fica muito feliz, claro, né, porque hoje nós temos 3 intérpretes,
um dentro do NAPNE e os dois, né, atuando dentro do Instituto por um todo. Então, quando a gente fala em inclusão, que a gente recebe essas pessoas que vão proporcionar mais inclusão para as pessoas surdas, nosso coração flore, né, se enche. Então, a gente está caminhando, apesar dos pesares. Né? Esses novos ganhos para o NAPNE, para a nossa comunidade, especialmente para os nossos alunos, público-alvo da educação especial, é de engrandecer mesmo o nosso coração, né? De nos dar mais esperança, né? Em dias melhores. Então, é uma satisfação tê-los conosco, aumentar a nossa equipe, né? E, com certeza, ter a oportunidade de oferecer uma educação com mais qualidade ainda para os nossos alunos. Bem, gente, eu queria agradecer a todos e todas pela oportunidade de escuta, né? Agradecer a paciência de vocês de estar aqui conosco nessas 2 horas de tempo, né, de formação. Pedir para vocês assinarem a frequência, por favor. Não esqueçam também de baixar o e-book da professora Cláudia e compartilhar com os pares de vocês, que é necessário. Tá? Agradecer a professora Cláudia pela excelente mediação e especialmente por compartilhar esse saber tão necessário para a gente, para a comunidade surda, tá bem? Enfim, gente, Cláudia, você quer falar alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de estar apresentando, agradecer a palestra maravilhosa e que a gente sempre aprende. A professora Carla, ela é propulsora dentro do IFPA de né, às vezes incomodar, cutucar, mas trazer o que tem de novo, trazer pesquisa, trazer ideias, né? É uma pessoa que eu fico pensando o tempo todo, meu Deus, essa mulher não para, com 2 filhos pequenos, e ela está ali, né? Super ativa o tempo todo. Eu tenho aprendido muito, né? Muitíssimo ao longo desse tempo de FPA e da nossa interação, né? E assim, a gente precisa estar junto com pessoas que propõem, com pessoas ativas, e às vezes a gente não está nos nossos melhores dias, né? Às vezes a gente está assim, a autoeficácia está longe, como é isso? de estar positiva, né? E assim, também a gente precisa respeitar os nossos momentos, né? E mais quando a gente começa a sair desse lugar de marasmo, e a professora Carla é uma pessoa em que puxa a gente para um lugar ativo. Não deixa ninguém no lugar de marasmo, né? Com sorriso, com energia. Então, é só gratidão pelos conhecimentos, né? Pela consistência de conhecimento, pelas consistências de pesquisa. Para quem não conhece, a professora Carla é uma pesquisadora assídua, que tem aí proposto várias pesquisas dentro de revistas super renomadas, né? A1 e tudo mais. Então, assim, a gente vê as pesquisas sendo divulgadas em outros países, inclusive, né? Convites para grupos de outros países. Então, a gente precisa aproveitar esse conhecimento, e a gente só tem a agradecer de tê-la conosco. Espero que a gente não perca. Olha, Cláudia, por favor, a Cláudia, ela fala isso porque nós somos muito próximas, tá? A mensagem é muito forte. Te agradeço, Claudinha, pelas palavras muito gentis e carinhosas. Tu sabes que a nossa... tudo isso é recíproco, né? Porque a Cláudia e eu temos uma parceria muito forte de trabalho, de pensamentos, de ideias e construções, enfim. E educação é isso, né? Precisa ser essa rede colaborativa para que a gente possa crescer, né, e construir os saberes que a gente tanto precisa para poder, de fato, chegar a essa qualidade de educação que as leis preconizam. Então, muito obrigada a todas e todas, e tenham um ótimo final de semana. Assinem a lista lá para a gente demandar aí os certificados, pessoal. Boa tarde, bom almoço, né? Já